o seu pedido de oração, pode trazer e colocar a foto, as chaves, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos estar orando, intercedendo em seu favor, e eu sei que Deus já está agindo, Deus já está operando. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos? Aleluia. Vamos ver 1 Crônicas, no capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de número 9. Essa é a noite da resposta de Deus. Eu tenho certeza de que Deus já está ouvindo, atendendo os nossos clamores aqui, e que em nome de Jesus todos nós vamos sair repletos da resposta do Senhor nessa noite. Glória a Deus. É só crer, irmãos, é só colocar a fé em prática, porque Deus já está operando. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de número 9. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso, irmãos. Jesus é maravilhoso. Jesus, Ele é tremendo. Aleluia. Amém? Quem encontrou a palavra, diga glória a Deus. Quem não encontrou ainda, diga aleluia. Então nós vamos esperar você a encontrar a palavra do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de número 9. Glória a Deus. Você que também está nos acompanhando pelo Instagram, abra sua Bíblia aí onde você estiver e vamos ler juntos a palavra de Deus. Diz assim: e foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos pela tua presença, Senhor, que enche esta casa, pela tua unção que paira sobre nós, Senhor, pela tua cura, pela tua libertação que já está acontecendo. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, meu Deus, neste lugar, porque, meu Deus, as tuas obras, elas não vão parar, Senhor. Aquela boa obra que o Senhor começou neste culto, ela vai continuar, Espírito Santo, e ainda maior, Senhor, porque o Senhor está presente em nosso meio, e a tua presença, meu Deus, é a certeza da nossa vitória. A tua presença, Senhor, é a nossa alegria. Aleluia. E nós te exaltamos, meu Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque a tua justiça, Senhor, ela dura para sempre. Nós te adoramos nessa noite, meu Pai, e te pedimos, fala mais, Senhor, porque o Senhor está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como a que eu respiro, tão certo como a Deus está aqui.
Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, Pai, nós te glorificamos, Senhor. E agora, meu Deus, nos abrimos para ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Vem, pode se assentar, igreja, dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar sobre este homem que tem um nome muito difícil, não de pronunciar, mas um nome que traz uma carga espiritual muito pesada. Quem era Jabez e qual o significado do seu nome e o porquê que essa história está na Bíblia e o que nós podemos aprender com esta história de Jabez. Jabez nasceu em um parto muito difícil, e quando a sua mãe lhe deu à luz, ela sofreu muito, ela teve muitas dores além daquelas que são normais de um parto natural. E no momento que ele nasce, devido ao sofrimento da sua mãe, ela vai lhe dar este nome de Jabez, que significa dor, sofrimento, o que causa dor. Então este menino nasce debaixo de uma profecia muito negativa. Por que eu digo uma profecia? Porque para o judeu o nome vai além de uma identificação ou de ser algo que homenageia um familiar, um pai, um avô. O nome vai além de achar a pronúncia bonita. O nome é uma declaração de vida, uma declaração de uma história. É aquilo que o pai e a mãe desejam para o filho, então coloca ali um nome relacionado ao seu futuro. E aqui a mãe de Jabez, em um momento de muita angústia, ela vai declarar que o seu filho vai ter uma história marcada por aquele momento de intensa dor que ela sofre. É claro que ela não raciocinou muito bem, seu coração estava cheio de angústia, sua mente confusa pelo sofrimento, mas aquele nome ficou para aquele menino. Então ele foi crescendo, e todo dia ele ouvia dor, todos os dias, todos os lugares, na escola, em casa, na rua, na família. Quando alguém olhava para ele e o chamava, ele escutava isso: causador de dor, você que traz o sofrimento. E assim Jabez foi vivendo a sua história, até que um dia, ao meditar na sua vida, ele vai decidir que ele não queria ser alguém que causasse dores. Ele vai escolher um futuro diferente daquele que já havia sido declarado no dia do seu nascimento. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A mudança que acontece na vida de um menino que tinha tudo para ser um derrotado, um fracassado, alguém que iria sofrer muito e trazer muito sofrimento, mas a história deste menino é transformada, e a sua vida é tão abençoada por Deus, que a Bíblia diz que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. A sua história se destacou no meio da sua geração, e foi tão poderosamente mudada, que até hoje, mais de 3.000 anos depois dessa história acontecer, nós ainda vamos falar sobre Jabez. Jabez então significa o que causa dor, o que traz sofrimento, mas a vida dele foi mudada por causa de uma atitude. Repete comigo: uma atitude pode mudar toda a história da vida de uma pessoa. Qual foi a atitude de Jabez? Versículo 10 é a resposta porque ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Porque ele invocou o Deus de Israel. Então o que fez a história de Jabez ser uma história vencedora foi a atitude dele de invocar o Deus de Israel. E entenda que invocar vai além de orar. Invocar é chamar uma presença. Invocar
é dizer: Deus faz parte da minha história, Deus muda a minha existência, Deus, eu estou entregando para o Senhor todo o meu futuro, toda a minha vida. É isso que Jabez fez. Que a partir deste momento Deus esteja presente nas minhas finanças, no meu casamento, na minha saúde, na minha família, nos meus sonhos, nos meus planos. Tudo na minha vida agora eu clamo para que a presença de Deus faça parte da minha realidade. Aleluia! Ele invocou o Deus de Israel. Preste atenção no texto que traz esse detalhe, o Deus de Israel. Porque está falando de um Deus e conectado com a história de Israel? Porque quando Jabez olha para a sua vida, carregada de um peso, com perspectivas pouquíssimas, e depois eu vou te falar que a situação da família de Jabez era tão pobre, era tão pequena, que nem a genealogia vai trazer a história da sua família, vai falar só dele. Você não vai encontrar aqui falando do pai dele, nem da mãe dele, e nem dos irmãos dele, porque era uma família tão pequena, uma história tão irrelevante na genealogia, na linhagem, que nem se cita os outros familiares. Ele, olhando aquilo tudo, tendo consciência de um nome carregado de um significado tão ruim, ele vai pensar no Deus de Israel, no Deus do seu povo, um povo que não era para existir, mas que nasceu de impossibilidades. Quando a Bíblia fala de Deus de Israel, está falando que quando Jabez vai invocar a Deus, ele se lembra do que Deus tinha feito pelo seu povo. E quem era Israel? Israel era um povo que nasceu por milagre, porque nasceu de ventres estéreis. O ventre de Sara, esposa de Abraão, não podia gerar, ela era estéril. Abraão não podia gerar, porque ambos, Abraão e Sara, também eram idosos. Mas Deus fez uma promessa para Abraão e disse: você vai ser pai de multidão de nações. E na velhice deles, Deus lhes deu um filho, que é o Isaque. E através de Isaque vem o Esaú e o Jacó. E a partir de Jacó, então começa a se formar o clã de Israel, começa a se formar a nação de Israel, como cumprimento da promessa que Deus havia feito para Abraão. Um homem que não podia, uma mulher que não podia ter filhos, mas Deus os fez gerar, e foi assim que nasceu a nação de Israel. Então, quando Jabez ele lembra da história do seu povo, de um nascimento milagroso, ele vai dizer: o que Deus fez pelo meu povo, Deus também fará por mim individualmente. Aleluia. Mas além de um nascimento de impossibilidades, em meio a impossibilidades, Israel sobreviveu ao extermínio. Quando esteve no Egito, sendo escravizado e tendo que negar a sua própria geração, porque a ordem de Faraó foi: todos os filhos homens de Israel têm que ser lançados no rio, têm que morrer. Israel sobreviveu a esse momento tão difícil da sua história. Deus o resguardou, Deus o protegeu no Egito. Depois do Egito, Israel vai passar 40 anos no deserto, e Deus cuidando, providenciando, abençoando, guiando o seu povo, dando alimento, dando água, dando sombra, dando calor, dando vitória para o seu povo. Depois disso, Israel entra na terra de Canaã, onde haviam 7 nações maiores, mais fortes, poderosas, que humanamente falando Israel não podia vencê-los. Mas Deus diz: entre na terra, tomem posse da herança. Israel entra e Deus dá vitória sobre todas aquelas nações inimigas. Então, quando Jabez vai lembrando da história, a história do nascimento, a vitória no cativeiro do Egito, a provisão e o cuidado de Deus no deserto, e a posse da terra, Jabez diz: eu não posso viver nessa situação que eu estou, porque eu sou também deste povo que nasceu para ser vencedor. Igreja de Jesus, nós não somos judeus naturalmente,
Mas o mesmo Deus de Israel é o nosso Deus. O mesmo Deus que nós clamamos neste lugar é o Deus que deu vitória para Israel em todas essas situações adversas. Então eu posso dizer com garantia que se você também invocar esse Deus de Israel, o que Deus fez por Israel, Deus também fará por nós individualmente. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos cura, o Senhor nos resgata, o Senhor nos dá vitória em meio à crise, o Senhor nos estabelece onde tudo diz que não. Deus está dizendo que sim para você. E se você crê nisso de verdade, levante as suas mãos e adore o nome do Senhor. Aleluia. E qual foi a oração de Jabez? Preste atenção na sua oração. Versículo 10. Ele invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Ele começa pedindo: Senhor, entra na minha vida e me abençoa. Porque ele sabia que carregava um nome maldito. Então ele vai pedir a Deus no começo: quebra toda a maldição que está sobre a minha vida. Tudo aquilo que a minha mãe disse ao meu respeito de ruim não vai acontecer mais. E Deus ouviu e quebrou as maldições da vida de Jabez, que ao invés de ser um homem carregado de dores, ele foi um homem mais ilustre do que seus irmãos, mais vencedor, mais feliz, mais próspero, mais saudável. Um homem que foi destaque na sua vida, na sua geração. Igreja de Jesus, eu não sei que maldição você carrega, eu não sei que maldição você traz por causa da sua família, ou de coisas que alguém declarou sobre você. Quem sabe um amigo, um parente, um pai, uma mãe, alguém com quem você se relacionou, disse palavras horríveis sobre você. Talvez você está vivendo assim, aprisionado por palavras, por coisas que alguém disse, por uma história que alguém achou que podia escrever, que seria a sua história, e declarou derrota, miséria e fracasso. Mas deixa eu te falar que é um Deus poderoso que quebra as maldições. E não só quebra a maldição, a Bíblia diz que Ele transforma a maldição em bênção. Aleluia! Quando José foi vendido pelos seus irmãos, ele estava vivendo uma maldição, traído pelos irmãos, tirado da casa do pai, levado ao Egito para ser escravo, passou agruras, foi preso, foi caluniado, passou ameaça de morte. Mas depois disso tudo, Deus exaltou José. Deus colocou José como vice-governador do Egito. Deus o honrou. E aí vieram seus irmãos depois. E José sustenta os seus irmãos. E quando seu pai morre, seus irmãos apreensivos, pensando que José seria vingativo com eles, eles se reúnem e dizem: José, nosso irmão, o nosso pai disse que era para você nos perdoar. O nosso pai disse que era para você cuidar da gente. José vai chorar e vai dizer: não fiquem preocupados com tudo que aconteceu. Na verdade, vocês me venderam, vocês me mandaram para cá, mas Deus transformou toda a maldição em bênção. Deus quebra a maldição e transforma a maldição em bênção. Ou seja, Deus cancela a palavra maldita, e sobre cada palavra maldita Deus declara uma vitória. Se alguém disse que você ia ser infeliz, Deus declara a sua felicidade. Se alguém disse que você ia ser doente, Deus declara a sua cura. Se alguém disse que você ia ser miserável, Deus declara a sua prosperidade. Se alguém disse que você ia perder, Deus te declara mais do que vencedor. Aleluia! Me abençoa. Olha que oração inteligente. Muitíssimo. Eu não quero só uma bênção, eu quero uma bênção que seja muitíssimo. Por que muitíssimo? Já que ele não podia trocar o nome, então ele sabia: eu vou viver com este nome, com este título a vida inteira. Um título de maldição. Então eu preciso de uma bênção não só para esse tempo. Eu preciso de uma bênção que me acompanhe pela vida toda.
Então a bênção tem que ser muitíssima. Aleluia. A bênção do Senhor não vai vir só para quebrar uma maldição de momento. Ela vem, ela prevalece, ela permanece e vai continuar. Enquanto a tua vida durar, a bênção do Senhor te acompanhará. A promessa de Deus, que está no Salmo 23, é que nós sejamos acompanhados por bondade e por benignidade. Bondade e benignidade. E tem mais, a promessa de Deus para aqueles que obedecem, Deuteronômio 28, é que a bênção do Senhor, ela vai correr atrás de você, ela vai te alcançar. Então fica tranquilo, porque durante toda a sua vida haverá muitíssima bênção do Senhor. Aleluia. A segunda coisa que Jabez vai pedir: aumenta o meu termo. Veja só, amplifica os meus termos, aumenta o meu espaço. Uma vez abençoado, ele sabia que ia crescer, e para ele crescer, ele precisava de expansão, ele precisava de espaço sem barreiras, e precisava que Deus removesse os impedimentos. Então essa é a oração dele: amplia os meus termos, tira os impedimentos que estiver ao meu redor, tudo aquilo que surgir para me atrapalhar de viver a plenitude da bênção. Deus, tira da minha vida, tira do meu caminho os obstáculos, tira as limitações. É muito importante que a gente ore também para que Deus tire os impedimentos da nossa vida, porque tem gente cheia da bênção do Senhor, mas que não cresce mais, porque ao seu redor tem um tanto de impedimentos. São pessoas, são situações, são circunstâncias, são variadas coisas que estão te impedindo de crescer. São amizades, são relacionamentos, costumes, hábitos, enfim, eu poderia citar uma lista longa de coisas que servem de empecilho na nossa vida. Mas então nessa noite nós estamos aprendendo a orar como Jabez. Então passe a orar: Deus, tira todo o impedimento da minha vida. Deus, tira do meu caminho toda pessoa que não faz parte do teu propósito para o meu crescimento. Tira do meu caminho toda situação que não contribui para me abençoar. E Deus vai tirando, irmãos. E Deus vai rompendo. Tudo que for peso no teu barco, Deus vai tirar do teu barco em nome de Jesus. E agora eu venho com a palavra profética: chega de ficar remando e não sair do lugar. Chega de ficar se esforçando e não ter colheita. Chega de ficar apenas visualizando o avanço, mas o avanço nunca chega, o avanço nunca acontece. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: estou removendo os empecilhos da sua vida e ampliando os seus termos. A bênção vai crescer e vai se expandir, e nada vai segurar, ninguém vai impedir o que Deus tem para você. Este é o momento de transbordar e viver a abundância do Senhor. Pega, em nome de Jesus, pega para você. Aumente os meus termos. E aí ele vai continuar orando: e a tua mão for comigo. Senhor, eu preciso da tua mão comigo. A mão de Deus era para segurar na mão dele, e era para conduzi-lo no caminho da vitória. A mão de Deus, ele vai pedir: Deus, eu preciso de direção, de sabedoria, que o Senhor me guie, que o Senhor me conduza pelos caminhos vencedores da minha vida. Uma vez abençoado, uma vez que Deus amplia os meus termos, tira as limitações, eu preciso agora que o Senhor venha me conduzir, para que eu não me perca, para que eu não caia nas armadilhas, para que a bênção do Senhor realmente continue na minha vida. Nós precisamos que a mão de Deus nos conduza, meus irmãos, porque muitas vezes nos perdemos na própria bênção. Muitas vezes no nosso caminho há pedras, há armadilhas, há situações, isso aí me ajuda a pregar, há situações que surgem
como emboscadas, mas Deus, segurando nas nossas mãos, Ele vai nos conduzindo. Você lembra dos Salmos 23? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. O Senhor é que me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando a mão de Deus está segurando nas nossas mãos, e nós estamos segurando nas mãos dele, a gente pode até passar pelo vale de sombra da morte, mas ele sempre vai nos guiar por veredas retas, por veredas de justiça. Ele não vai nos deixar cair e nem fracassar. Que a mão de Deus te guie na tua vida familiar, nas tuas finanças, na tua saúde, na tua vida ministerial, nos teus sonhos, nos teus projetos. Que você segure na mão do Senhor e deixa Ele te guiar como bom pastor. Aleluia! É isso que Jabez vai pedir. Mas ele continua orando. E fizeres que do mal não seja aflito. Olha aí, ele sabia: eu serei abençoado, Deus vai me fazer crescer, Deus vai me guiar. Porém, essa vida de vitória vai atrair olhares, intenções malignas, ladrões, gente perversa, gente invejosa, gente que não colocou a vida na mão do Senhor, vai querer me atrapalhar. Então, Senhor, me cerca, me livra do mal. Uma oração completa, uma oração que visualiza todos os ângulos de uma bênção na vida de uma pessoa. Uma bênção que vem, uma bênção que cresce, uma bênção que está na direção certa e uma bênção que é protegida. É essa a bênção completa que fez de Jabez ser mais ilustre do que seus irmãos. Você quer uma bênção completa dessa na sua vida também? Então levante a sua mão e diga: Senhor, como Jabez orou, eu estou invocando o Senhor também para fazer parte de todas as áreas da minha vida. Eu estou clamando agora que o Senhor me abençoe muitíssimo, que o Senhor amplie, que o Senhor me faça crescer sem impedimento algum, que o Senhor venha me guiar e também me livrar de todo o mal. Eu terei uma vida plenamente abençoada, porque o que o Senhor fez por Israel, o Senhor fez por Jabez, e o Senhor faz por mim também, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. E Deus lhe concede o que ele pediu. Deus se fez presente na vida dele, o abençoando, aumentando seus termos, guiando e dando a ele o livramento de todo mal. Amém? Porque a vida dele mudou quando ele tomou uma atitude de deixar Deus fazer parte da sua história. Quer que a sua vida mude? Deixa Deus fazer parte dela. Deus não é como o diabo, porque o diabo ele invade, ele arrebenta portas, ele passa pela janela, desce pela chaminé. Então, se tiver qualquer brechinha, ele entra. Mas Deus não é assim. Deus, ele espera que a gente dê a ele oportunidade, que a gente abra as portas da nossa vida e permita que ele realmente faça parte da nossa história. E quando a gente deixa ele fazer parte, é isso que ele faz, ele nos transforma. E é muito interessante que, lendo que essa história de Jabez faz parte de uma genealogia. Genealogia é uma lista de histórias familiares, de pessoas que vieram antes e que vem depois daquela pessoa cujo nome está citado na genealogia. E quando eu vejo a história de Jabez, eu não consegui encontrar quem veio antes dele. Isso me preocupou e eu comecei a estudar, perguntar por que não se vê aqui o pai, a mãe, em uma genealogia que era para ter todos os seus ancestrais e os seus descendentes. Eu não vejo isso. Por quê?
E aí, algumas possibilidades. Uma delas eu já falei. A origem da família dele era tão pequena, tão insignificante, que nem precisou ser citado. Eram pessoas que, falando de uma forma simplificada, era como se não tivessem feito parte da sua história. Mas a gente vê uma história brilhante de Jabez. E qual é a mensagem? Até naquilo que a Bíblia silencia, nós temos uma mensagem. O silêncio sobre os ancestrais de Jabez. Possibilidade número 1, origem muito pequena. Mas a história dele aqui nos mostra que mesmo com uma origem pequena e insignificante, Deus fez dele uma história maravilhosa. Uma história brilhante. Talvez você teve uma origem tão pequenina. O seu começo tão pequeno, tão simples, tão pobre, que para você mesmo é um começo sem nenhum significado, sem nenhuma relevância. Isso não quer dizer que assim será o seu futuro. Porque quando Deus entra na história de alguém, não importa se o começo foi pequeno, o futuro vai ser grandioso. Aleluia! Segunda possibilidade, pelo fato de ter tido um sofrimento terrível no parto, possivelmente a mãe dele morreu. Então, é um passado marcado por uma morte da sua mãe, da sua genitora, no dia do seu nascimento. Isso foi tão marcante, tão terrível naquela história, que o escritor preferiu não citar então os seus ancestrais, por causa dessa catástrofe que pode ter acontecido. E aí temos também uma mensagem, um futuro, um passado marcado por morte. Quando Deus entra num presente que teve um passado marcado por mortes, Deus pode gerar um futuro marcado por vida e por vitória. Talvez você teve um passado marcado por mortes, um passado terrível, morte em pecados, em vícios, em coisas malignas nas quais você já se envolveu. Um passado que você, quando você lembra dele, você não vê vida alguma, só destruição. Mas não quer dizer que assim terá que ser o seu futuro. Deixa Deus fazer parte da sua história, porque as mortes que você teve, as perdas que você teve no seu passado, não definem o seu futuro quando Deus entra no seu presente. Aleluia! Deixa Deus entrar no seu presente, para que o seu futuro seja de vida e de vitória, assim como foi Jabez. Amém? Terceira possibilidade de não vermos aqui os ancestrais de Jabez é que o escritor propositalmente, intencionalmente não quis colocar os ancestrais, mas quis colocar a história de Jabez para mostrar que a vida vitoriosa dele não dependia da sua linhagem, da sua família, dos seus ancestrais. O que fez da vida de Jabez vencedora não é porque ele teve um pai rico, uma família famosa, não é porque ele teve fundamentos gloriosos lá no passado, mas é porque ele deixou Deus mudar a sua história. Então, o que define o nosso futuro não é se a gente veio de uma família boa, de uma família gloriosa, uma família importante, uma família honrosa. Não é nada disso. O que define o nosso futuro não é se a gente veio de uma família que até a história pode nos envergonhar. Não é nada disso. O que define o futuro de uma pessoa é a presença de Deus na vida dela. Eu estou falando com alguém aqui que pode olhar para o passado e falar: minha família me traz orgulho.
Mas eu estou falando com alguém também que pode olhar e dizer: a minha família, pastor, é uma vergonha. A minha história, o meu passado, a minha linhagem, os meus ancestrais, não tem nada de bom para me acrescentar. Nada disso importa. O que importa é o quanto você pode deixar que Deus mude a sua situação. Porque o teu futuro não depende do teu passado. O teu futuro depende de Deus na sua vida hoje e agora. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória! Ei, glória! Aleluia! Aleluia! Diz o Senhor: você não vai ser a continuidade do sofrimento dos seus ancestrais. Você não vai ser a continuidade de uma vida passada marcada pelo vício, pelas mortes repentinas, pelos suicídios, pelos adultérios, pelas separações. Você não vai ser continuidade de uma vida derrotada dos seus familiares. A sua história está sendo escrita individualmente pelo dedo de Deus. E nessa noite Deus está desconectando você de todo o passado destrutivo da sua família. Deus está desconectando você de todo o passado miserável da sua família. Na genealogia da sua história, o Senhor está dizendo: eu nem vou escrever o que foi a sua família, eu vou começar a escrever a partir de você, porque na sua vida eu estou tendo lugar de fazer uma nova história. Diga aleluia! Quarta possibilidade: que os ancestrais de Jabez não aparecem na genealogia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O registro, quando Deus inspirou o escritor de crônicas, Deus disse para ele assim: olha, deixa isso aí incompleto. Deixa incompleto, para trazer uma mensagem para quem lê. Aleluia. Que mesmo que no seu passado está faltando muitas coisas. Talvez no seu passado faltou um pai que te abraçasse, uma mãe que cuidasse de você. Talvez faltou uma família que te desse um calor de amizade, de proteção. Talvez no teu passado faltou alegria, faltou até alimentos, faltou dignidade. Talvez faltou um tanto de coisa. Quando você olha para a sua genealogia, você olha: está faltando aqui. Faltou um tanto de pessoas na minha vida, faltou um tanto de coisas. Mas Deus está dizendo: essas faltas não vão fazer a diferença para o seu futuro. Porque quando eu entro na história de alguém, eu venho entrando suprindo tudo aquilo que está lhe faltando. Talvez lhe faltou seu pai, lhe faltou sua mãe, seus irmãos, lhe faltou coisas, mas Deus é pleno na sua vida e Ele supre tudo aquilo que faltou, que estava no teu coração como uma chaga, como uma dor emocional. Há pessoas aqui que sofrem de traumas, de coisas que faltaram na sua vida, no seu passado. Mas o Senhor, Ele entra para suprir as suas necessidades de alma, necessidades emocionais. E Deus, quando Ele supre completamente, para fazer do seu futuro um futuro como Jabez, de uma bênção completa. Diga glória a Deus. E a quinta possibilidade: por que não vemos a história da família de Jabez? Por que há uma mudança forte na genealogia para falar da história de Jabez e depois a genealogia continua normalmente? Porque a história de Jabez marca uma transição. É um ponto de virada. As histórias na tribo de
de Judá vem acontecendo até chegar o tempo de Jabes. Quando chega o tempo de Jabes, tudo muda. E a partir dele, então, as histórias continuam, mas não continuam como antes. Elas continuam agora transformadas por causa do que Deus fez na vida de Jabes. Meu irmão, fica de pé. Você vai precisar ficar de pé depois dessa palavra aqui, que eu vou terminar agora. A história da sua família foi uma até hoje. A história da sua casa foi uma até chegar você. A história que você conhece dos seus ancestrais foi uma história até você. Porque a partir de você, Deus vai fazer tudo novo, tudo diferente. Papai, mamãe, avô, bisavô, primo, sobrinho, fulano, ciclano, todo mundo tem sido assim, até você ter encontrado com Jesus. Porque na hora que você encontrou com Jesus, Jesus entrou na tua vida, mas não só para mudar a sua vida, para mudar as gerações que virão a partir de você. Você é o ponto de transição de Deus. Você é o ponto da virada na sua história. Então a história da sua família, ela se divide em duas partes: antes de você e depois de você. Porque quando você levantou sua mão para Cristo, você se tornou bênção na sua família. E as suas gerações não vão viver o vício que a sua história passada viveu. As suas gerações não vão viver as mortes, as destruições, as bruxarias que os seus ancestrais viveram. Não, a sua geração será de bênção completa, bênção de adoradores, bênção de prosperidade, bênção de salvação, bênção de alegria, bênção de vitória. É isso que Deus está fazendo na sua vida, e é isso que a palavra de Deus traz como mensagem: o Deus que muda vidas e que transforma gerações. Diga glória para Ele. Só você que acredita nisso, só você que acredita nisso, porque essa é uma palavra profética para você que crê que os seus filhos, que os seus netos, os seus bisnetos, aqueles que você vai olhar para frente agora, serão bênção de Deus, fruto da sua decisão, como Jabes decidiu invocar a presença do Deus de Israel. Diga comigo: eu e a minha família, eu e a minha casa, estamos debaixo dessa bênção do Senhor, da bênção do Deus de Israel. A história de Jabes me ensinou muitas coisas, mas como principal, me ensinou que o que define a minha vida não é o meu passado, não são os meus parentes, não é a minha história que já passou, mas é o momento em que Deus passou a fazer parte da minha vida. É isso que define o meu futuro. E nesta noite eu saio das sombras de um passado familiar para viver a luz de uma história que está sendo escrita pelo dedo de Deus. Uma história de bênção completa, uma história de vitórias, uma história de honra, uma história que vai ficar registrada como uma história mais ilustre por causa da bênção do Deus de Israel. Amém? Diga glória a Deus. Viva a plenitude desta bênção. Aleluia! Você que está nos assistindo agora e vai nos assistir depois, pega que é para você também. Porque a palavra de Deus não se resume aqui, não se limita a este ambiente de culto, mas vai até você aí onde você está, em nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja, nós vamos agora orar por alguém que quer aceitar Jesus. Tem alguém que quer aceitar a Cristo hoje? Levante a sua mão. Alguém que quer voltar para Jesus nessa